Mais um conservador preso no Brasil. Dessa vez foi um jornalista. Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e a caça aos conservadores continua a todo vapor, inclusive ultrapassando a barreira da liberdade de imprensa. Vamos lembrar que o jornalista Glenn Greenwald não foi em nenhum momento, nem sequer foi cogitada a sua prisão, mesmo com a descoberta de que ele tinha ali associação com os hackers que foram presos naquele problema lá do vazamento do Telegram. Pois bem, antes de falar desse assunto, só lembrar para vocês aqui da promoção de lançamento do curso de literatura de formação online do Instituto Borborema, curso de literatura imaginário, que com mais de 70 aulas, com mais de 100 horas de aulas, você pode parcelar por R$ 81, 12 vezes de R$ 81, fica acessível ao bolso de todo mundo. Aproveite a promoção através do link fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição. Lembrar também da livraria do canal Vista Pátria, com milhares de livros com preços acessíveis e com descontos especiais aí para os seguidores aqui do canal. Verifique também o link fixado aqui no primeiro comentário. Bem, Oswaldo Eustáquio. Para quem não conhece o Oswaldo Eustáquio, pelo menos deve ter visto um vídeo dele, pelo menos uma matéria dele, as pessoas devem se recordar, que foi aquela denúncia do golpe parlamentar feita por Roberto Jefferson. Aquela live que, inclusive, foi assistida pelo próprio presidente da República, que fez questão de mostrar que estava assistindo o jornalista Oswaldo Eustáquio, colocando uma câmera atrás dele e mostrando a TV ao fundo do Oswaldo entrevistando o presidente do PTB, Roberto Jefferson. Bem, esse é o Oswaldo Eustáquio. Oswaldo Eustáquio também foi um dos primeiros jornalistas ontem a chegar na cena do crime cometido pelo homem que tacou fogo num ônibus na frente do Palácio do Planalto. Crime esse, inclusive, que foi muito pouco reverberado pela mídia e pela própria classe política apoiadora do presidente Jair Bolsonaro. Um homem tacou fogo num ônibus, gritou "fora Bolsonaro", e ficou por isso mesmo, abafaram o caso. O Oswaldo Eustáquio estava lá. Porém, hoje o Oswaldo foi preso com base naquele inquérito que investiga manifestações antidemocráticas. Vale lembrar que o Oswaldo Eustáquio é muito ligado a Sarah Winter, eles já fizeram vários trabalhos juntos. O Oswaldo Eustáquio, inclusive, já tinha sofrido busca e apreensão há 2 semanas atrás na sua residência. E o Oswaldo continuava trabalhando, como eu já falei, citei algumas matérias aqui, inclusive a matéria de ontem na frente do Palácio do Planalto. E ele colocou no seu Twitter que estava fazendo uma matéria sobre a cloroquina, sobre o vírus chinês no Paraguai. Inclusive tem um tweet aí de 2 horas atrás, onde ele relatava o seguinte, antes de ser preso: o nosso núcleo de jornalismo investigativo não está no Paraguai, descobriu o segredo do sucesso do país vizinho no combate ao coronavírus. E a incrível marca de apenas 13 mortes contra 54 mil mortes no Brasil. A receita é simples: comércio aberto e combate à desinformação da mídia. Bem, isso foi um tweet, ele estava lá no Mato Grosso e acabou sendo preso em Cuiabá. A Polícia Federal, inclusive, alega que estava monitorando o Oswaldo Eustáquio, então provavelmente muitas outras pessoas que foram citadas, sofreram busca e apreensão, ou até mesmo que não chegaram a sofrer, mas possam estar dentro desse inquérito, ou até mesmo no inquérito das fake news, estão sendo monitoradas pela Polícia Federal, como foi o caso do Oswaldo Eustáquio. E a Polícia Federal cogitou a hipótese do Oswaldo Eustáquio estar querendo fugir para o Paraguai, o nosso país vizinho. E dessa forma solicitou aí o Alexandre de Moraes que autorizasse a sua prisão. O Alexandre de Moraes autorizou a prisão do Oswaldo Eustáquio, que foi detido hoje lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Isso é muito sério, porque nós estamos falando aqui de um jornalista, e inclusive muito me espanta a imprensa brasileira tratar como blogueiro apoiador do Bolsonaro. Fazem o mesmo com o Alan dos Santos, e quando eles fazem isso, querem colocar como blogueiro ou youtuber, ou seja lá qual for a nomenclatura, o problema não está na nomenclatura em si, mas está no ato que aquilo representa. Por que eles usam esses termos, youtubers, blogueiro? Porque quando você não usa o termo jornalista, você simplesmente não
você tira, né, aquela cena de perseguição à liberdade de imprensa. Então, como não foi um jornalista que foi preso, não tem problema, né? Foi um blogueiro, foi uma pessoa qualquer, então não está atacando a liberdade de imprensa. Então, por incrível que pareça, acaba tendo aí uma cooperação dos próprios veículos de imprensa, né, à sua própria perseguição. Porque quem acha que essa caça aos conservadores vai se limitar aos conservadores está muito enganado. Inclusive, nós temos um exemplo muito claro aí agora, nesse projeto de lei aí do Coronel, né, lá do Senado, do Ângelo Coronel, onde nós temos o próprio Felipe Neto aí cobrando, né, o Leandro Sakamoto, esqueci o primeiro nome dele, que é um blogueiro do PT aí, que trabalha no UOL, e eles alertando para o perigo que essa lei do Ângelo Coronel traz para a liberdade, né, na internet. Então, é como se fala, né? A água bateu na bunda. Exatamente isso. Estavam perseguindo os conservadores, criaram essa CPI das fake news para combater, né, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, só que eles acabaram fazendo uma lei que vai prejudicar todo mundo, inclusive a esquerda. Então não pense que essa caçada, né, essas prisões, né, arbitrárias contra jornalistas, né, contra as pessoas comuns por emitirem opinião, aqui está no âmbito de um inquérito que investiga as manifestações antidemocráticas. Já sabemos muito bem que a mesma régua não é usada quando a manifestação é de esquerda. Se tem um exemplo aqui do caso do ônibus, né, deveria ser apurado se esse homem é manifestante, se esse homem tem alguma filiação partidária, se ele já participou de alguma manifestação antifa, né, tudo isso, porque queimar um ônibus pode ser considerado um ato antidemocrático, ou pior, um ato de terror, né? Então isso essa mesma régua, esse pêndulo não vai para os dois lados. Então, quando eles fazem isso e prendem, né, o Oswaldo Eustáquio, o blogueiro, o apoiador do presidente, eles estão abrindo um precedente para que lá na frente, inclusive, prendam aí, né, o pessoal da Folha, da Veja e tudo mais. Então, a liberdade, né, ela é um bem intangível que acaba beneficiando toda a sociedade, não só o espectro político. Quando um determinado espectro abre mão, né, de preceitos ali fundamentais para a liberdade, né, em nome da sua guerra política e ideológica, simplesmente uma hora esse bicho-papão também vai te pegar. E o Oswaldo Eustáquio, não sabemos mais, o Roberto Jefferson, que inclusive foi um entrevistado aí pelo Oswaldo Eustáquio, fez um tweet alegando o seguinte, abre aspas para Roberto Jefferson: a verdadeira causa da prisão de Oswaldo Eustáquio foi sua live, onde denunciou a imoralidade dos privilégios milionários do escritório de Gabriel Chalita e Vivi de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, nas Cortes Superiores de Brasília. A prisão é censura e intimidação. A ativista Sara Winter, né, já colocou que essa prisão do Oswaldo Eustáquio nos coloca num estado de exceção. Então, é aquela velha história de corda, né, arrebentar a corda. O governo já mostrou hoje que é um novo governo, um governo da harmonia, do diálogo, né? Vimos aí o ministro da Comunicação procurando o diálogo com essa imprensa. Estamos vendo um novo ministro da Educação que disse que não está ali, é técnico, né? Não está ali não entende nada de guerra ideológica. Então nós estamos vendo uma guinada do governo, simplesmente, né, uma guinada muito mais positivista. Mas o fato é que o governo ele se distancia, né, dessa ala chamada ala ideológica para hoje em dia, né, tá muito mais na parte técnica, né, que é a ala mais positivista do governo. Então, cabe aos que lutam pela liberdade, aos conservadores aí principalmente, né, a se articularem e defender a democracia, defender a liberdade, e dentro da democracia não cabe jornalistas sendo presos, né, por suposições. Afinal, o Oswaldo Eustáquio gravou ali no Mato Grosso, né, onde ele estava, essa tese de fuga precisa ser melhor apurada, né? Inclusive ver se tinha alguma restrição para o Oswaldo Eustáquio, que ele deveria comunicar à justiça de suas viagens. Enfim, é muito perigoso quando a gente entra, né, numa seara em que tudo é válido, né, em nome de suposições, né, em nome de hipóteses. Por exemplo, eu vi hoje a extrema imprensa sugerir que esse inquérito ele estaria pautado no fato dessas manifestações serem obras de desvio de dinheiro público. Eu escutei isso hoje.
Então, se é desvio de dinheiro público, quais são os indícios, né? O que aponta nesse momento que foi desvio de dinheiro público que financiou essas manifestações? A sociedade precisa ter acesso a isso, né? Por exemplo, pegamos o caso aí do Covidão. Nós temos lá documentos, empresas, superfaturamento, né? Vários indícios que nos mostram, né, que ali ocorreu um crime. E como é uma coisa pública, né, é necessário que haja essa transparência. Então, houve desvio de dinheiro público, é isso que o Supremo Tribunal Federal está alegando, então que se abra, né, esses indícios, pelo menos, para a sociedade entender o que está acontecendo. O que não dá é para as pessoas acabarem sendo presas à torto e direito e a sociedade observar isso como um ato, né, de ditadura, que é o que fica parecendo. Então, se realmente aconteceu isso, é necessário que haja transparência. Aqui foi Alan Frutuoso, para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima. Tchau, tchau.